Olá, tudo bem? Como que você está? Seja bem-vindo a mais um devocional dos nossos 21 dias de devocional, derrubando os gigantes emocionais. Alguém já disse para você, você não vai conseguir, você é pequeno demais, você está despreparado, você não tem talento, você não tem futuro. Se já falaram isso para você, esse devocional é para você. Porque hoje a gente vai falar alguma coisa que todo mundo enfrenta, mas poucas pessoas conseguem transformar isso. E nós vamos falar de críticas, mas nós vamos falar também de como sobreviver com elas. A gente vai aprender a construir mesmo com as críticas. Então, seja muito bem-vindo ao devocional número 11. E o tema de hoje é construindo defesas emocionais com as pedras das críticas. E aí? Eu quero falar de uma história que vocês conhecem bem, de Davi e Eliabe. A crítica, um ponto, importante. A crítica vem de casa. Sabia disso? Às vezes a gente fica pensando, E a gente conhece só Davi como aquele cara que venceu Golias, mas quase ninguém observa o que aconteceu com Davi antes do gigante. E antes dele enfrentar esse inimigo de fora, que era o gigante, ele teve que lidar com o inimigo de dentro. Sabe, esse inimigo que tinha sangue nele aqui, dentro, que sentia, que tinha todas as emoções que um ser humano tem. E eu digo para você que Eliabe, o irmão mais velho de Davi, olhou para ele e na frente de todo mundo falou assim: por que você está aqui? Com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas que você tem? Eu sei que você tem alguma coisa no seu coraçãozinho aí, porque você tem um coração mau. Eliabe falou isso para ele. Você veio aqui só para ver a batalha, seu curioso. Ele recebeu isso, queridos. E olha o que está escrito lá em 1 Samuel, capítulo 17, verso 28. Olha a crueldade disso. Não era um inimigo, era o irmão dele, estava lá. Ele não criticou só as ações de Davi, ele atacou o caráter de Davi. Disse para ele que ela era mal por dentro. Você pode conferir aí na sua Bíblia. Leia depois todo o capítulo, leia a história, releia, mastigue, mas medite sobre isso. E as críticas muitas vezes vêm da família, vêm de um irmão, E a gente sabe que dói. Mas o que Davi fez? Ele não entrou no ciclo. E aqui está o segredo. Ele não ficou se defendendo, sabe? Ele não ficou chorando. Ele simplesmente virou para o outro lado e continuou no seu propósito. E você? Está se preocupando? Não se preocupe. Faça como Davi, vire para o outro lado, continue. Olha só, as pedras, 5 pedras, ele transformou a crítica em munição. Depois de ouvir tudo aquilo que ele ouviu, Davi não foi chorar, ele foi para o riacho. E ele fez algo poderoso, ele escolheu 5 pedrinhas lisas, colocou dentro da sua bolsa e foi direto para o gigante. Foi em direção a ele. Pensa comigo agora. Cada pedrinha podia ter sido
as críticas que ele levara, do irmão dele que duvidou dele, de Saul que disse que ele era jovem demais, do Golias que humilhou ele na frente de todo mundo, do próprio irmão. Mas Davi, ele não carregou as pedras da mágoa, ele carregou as pedras como munição. Ele transformou, sabia? Sabemos que as pedras da crítica, elas ferem a gente internamente, mas quando a gente é criticado, a gente pode usar essas pedras das críticas para construir algo tremendo. Quem falou isso foi Arthur Guterman. Agora, a mesma pedra que te acertou pode ser o tijolo da sua maior conquista. Depende do que você faz com essa pedra. E existe uma história, Bernard Lozier, o perigo de viver para o aplauso. Mas antes de continuar isso, eu preciso te contar uma história que mexe com a gente de uma forma diferente. E esse homem, ele era um chefe francês extraordinário. Décadas de dedicação total, sonhava, com as 3 estrelas do Michelin, a maior honra da culinária francesa. E ele chegou lá em 1991, conseguiu a 3ª estrela. Mas sabe o que aconteceu? O reconhecimento não trouxe a paz que ele estava esperando. Ele continuou vivendo em funções das críticas que ele tinha recebido. E com medo de perder, em 2003, ele tirou a sua própria vida. Meu Deus! E por que contar isso? Porque o problema de Bernard não era a falta de talento. Era que ele construiu sua identidade em cima daquilo que as pessoas pensavam dele. E quando as avaliações caíram, ele caiu junto com as avaliações, com as críticas. Ele não tinha raiz interna, ele só tinha raiz externa. Davi era o oposto disso. Ele não vivia para o aplauso, ele vivia para o chamado. E essa é a nossa diferença. E Lincoln? O Lincoln era um dos presidentes mais atacados nos Estados Unidos. A imprensa destruía ele. Os políticos odiavam ele. Tinha gente que chamava ele de macaco, de idiota, de incapaz. Mas ele tinha uma filosofia que poderia virar uma tatuagem na alma de todo mundo que tem um sonho grande. Ele diz assim: eu faço o melhor que sei fazer, o melhor que posso, e pretendo continuar assim até o fim. Lindo, né? Agora, se Lincoln tivesse parado para responder cada crítica, ele teria parado de vez, mas ele focou no trabalho. Enquanto os críticos criticavam, ele reunificou uma nação e aboliu a escravidão. O foco no propósito é a melhor coisa que você pode fazer quando houver barulho. E eu digo para você que tem uma parábola do juiz e a lua, continue brilhando. Tem uma história que é assim: um juiz honrado que estava numa campanha eleitoral, o adversário dele estava fazendo uma campanha suja, maldosa, mentindo sobre ele em todos os lugares. Um assessor chegou alarmado: Senhor, sabe o que o seu adversário está falando? E o que o senhor vai fazer com o que ele está falando? O juiz olhou para cá com calma e falou assim: quando eu era menino, eu tinha um cachorrinho. Toda noite de lua cheia, ele latia, uivava
para a lua a noite inteira. E a lua continuava brilhando. O assessor ficou sem jeito, mas Senhor, contou uma bela história. E as críticas? O juiz respondeu: acabei de dar a resposta, vou continuar brilhando. Tem pessoas que são como o cão, ficam latindo para a sua luz, mas o seu trabalho não é calar o cão, é continuar brilhando. Eu preciso que você veja isso. Louis Pasteur, ele diz: incapaz e sem vontade de aprender, escreveu Guerra e Paz. Os rejeitados, na verdade, eles mudam o mundo, queridos. Ele foi o 15º lugar entre 22 alunos em química, mas ele descobriu a penicilina. Mentalmente, o Einstein, vamos falar de Einstein, mentalmente era lento e perdido nos sonhos dele imbecis. Mas ele recebeu o Nobel da Física, na teoria da relatividade. Então, se a gente pegar assim várias histórias, é tremendo. E eu encerro aqui dizendo: você recebeu uma crítica recentemente de alguém, da família, de um colega, de uma pessoa que admira ou de alguém que duvidou de você? Não joga essa pedra fora. Vai para o riacho, pega ela, coloca na bolsa. Não como ferida, mas como um degrau, como munição. A Bíblia diz que a língua branda esmaga ossos. Quando alguém te joga palavras amargas, responda com palavras doces, não por fraqueza, mas porque você sabe que você vai vencer. Não deixe ninguém roubar o valor que Deus colocou dentro de você. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Quero orar por você. Senhor, que eu aprenda a transformar cada crítica em degrau. Que a voz dos que duvidam nunca seja mais alta do que a sua, Senhor. Assim como Davi foi no riacho, escolheu as pedrinhas, com confiança, ajude-nos a pegar cada rejeição e usar como um instrumento de glória. E que nunca a gente fique, Senhor, parado diante das críticas, mas que possamos, Senhor, a cada dia transformar as críticas em oportunidades. Faça disso, Senhor, nossas vidas, que a Tua bênção flua em nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, transforme as críticas num castelo lindo e maravilhoso, porque você pode e você tem valor. Até amanhã com mais um devocional.